tema que nos é proposto é um tema proposto a todos os batistas, que é sobre anunciarmos o amor gracioso de Deus. E esse tema, ele é um tema que nos confronta e nos provoca. É um chamado poderoso, porque envolve aquilo que de fato é a vocação da igreja, levar Jesus a todos os povos. Mas eu quero pensar com você nessa noite a respeito dessa palavra amor. Eu quero me atentar com você, baseado nesse texto e na história de uma igreja, a pensarmos sobre esse amor que devemos comunicar a todas as pessoas. E quando a gente vai observando, nós vamos vendo que nas nossas redes sociais, os nossos slogans de igreja, em qualquer lugar nós vemos essa palavra. Somos uma igreja que ama, somos a igreja do amor, e etc, etc. Vamos colocando o amor como um slogan, e esse é muito legal, muito bonito. Mas que amor é esse que precisamos anunciar? E como ele tem que ser em nós antes de ser falado lá fora? O texto que nós temos é um texto que a gente vê as primeiras ações da igreja ao receber o Espírito Santo sobre ela. Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo veio. Houve uma grande conversão no sermão de Pedro. E esses irmãos agora nascem ali como uma igreja. E eu gosto da versão, que é a nova versão transformadora, que com o intuito de nos ajudar a entender melhor essa questão da perseverança, ele nos diz que eles todos se dedicavam de coração. Se dedicavam de coração ao quê? Nós vemos no versículo 42, ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós vemos, e essa tradução nos faz pensar que eles se dedicavam de coração. E não é uma dedicação comum, não é dedicação de 20%, é uma dedicação integral, total, à oração, ao ensino, à comunhão e o partir do pão. E quando nós vamos vendo, esse amor é tão forte, o coração dessa igreja, esse amor por Jesus é tão forte, que nós vemos outras características aqui no texto, dizendo que havia temor na alma deles. Eles tinham consciência que era Deus que estava agindo, e tinham consciência da santidade de Deus. Além disso, diz o texto que esse amor é tão forte, que eles estavam sempre juntos, e tinham tudo em comum. Não tinha alguém com mais, ninguém com menos. Todo mundo procurava estar igual. Além disso, nós vemos uma disciplina de ações diárias. Estar todos os dias no templo, todos os dias comendo, todos os dias partilhando o pão nas casas com alegria. E nós vemos uma outra característica desse amor: louvavam a Deus todos os dias. E quando nós vamos entender, eu quero que você entenda uma coisa, que antes de qualquer ação que nós, ou que essa igreja começou a fazer, a primeira coisa que foi necessária para ela foi ser gerada o amor a Jesus. Eles não pensaram primeiro no que fazer. Eles não pensaram e programaram suas atividades. Primeira coisa foi esperar receber o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito Santo, eles foram batizados no amor. Um amor tão grande por Jesus, e que nós vemos aqui que esse amor gerado foi o ponto de partida deles para orar, para estudar a palavra, para comunhão e para partir o pão. Não foram essas ações que vieram primeiro, mas o amor a Jesus acima de todas as coisas. E às vezes nós pensamos que tudo na nossa vida eclesiástica, na nossa igreja, na nossa congregação, nos nossos projetos, precisamos primeiramente pensar neles. Mas o povo de Atos não. A igreja nasce pensando primeiro receber a direção do Espírito, ser cheio do Espírito, frutificar o amor, para depois pensar o que vamos fazer. E é tão poderoso que
Em Atos capítulo 7, há o martírio de Estevão e começa uma grande perseguição a eles lá em Jerusalém. Você sabe muito bem disso. O resultado, Atos 8,4 vai nos dizer que eles foram dispersos por toda parte pregando a palavra. A perseguição, em vez de enfraquecer, espalhou o evangelho. Esse povo tão cheio de amor, tão movido pelo amor, mesmo sendo perseguidos, estão dispostos agora a ir às cidades, a ir a qualquer lugar, não para se esconder, não para fugir, mas para pregar o evangelho. Atos 8,5 nos diz que Filipe foi para Samaria, outros foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, e Paulo fez 3 viagens: Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Derbe, Listra. Mas existe uma igreja que me chama muito a atenção. Eu analiso como uma das igrejas que nasceram com um grande potencial. Uma igreja que, se a gente tivesse naquela época, a gente dizia assim: essa igreja vai ser a igreja. Essa igreja vai botar para quebrar. A igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade rica. É uma das maiores cidades do Império Romano. Tem um grande comércio cultural também ali na Ásia Menor. E quando Paulo chega ali, encontra 12 homens que criam, mas não tinham o Espírito Santo. E ao eles receberem o Espírito Santo, começa em Atos 19, de 1 a 7, com um pequeno grupo, mas que cresce de maneira tão exponencial, que esse grupo começa a viver o evangelho, começa a pregar o evangelho na sinagoga, depois vai para uma escola, e eles começam a pregar e começa a impactar a cidade de Éfeso. A cidade é impactada pela palavra, não só por isso, mas pelo amor que está no coração dessa igreja. E aí nós vamos vendo que existem algumas características. Em primeiro lugar, é uma igreja plantada por Paulo. Então a gente diria assim: meu amigo, uma igreja plantada por Paulo vai ser a igreja. Por qual? Quem é que está plantando? Olha quem é que está ensinando. Olha o coração desse homem. Era o que foi perseguidor, agora foi transformado pelo evangelho. Eu acho poderoso quando em Atos diz que quando ele se converteu, ele começa a falar que Jesus é o Filho de Deus. Depois de 3 anos, no versículo seguinte, em Atos capítulo 9, vai dizer que Paulo agora demonstra que Jesus é o Cristo. Não é mais um homem que está apenas empolgado, é um homem que tem um conhecimento profundo de Cristo. E esse conhecimento envolve o seu coração, uma paixão extraordinária, um fervor extraordinário, que ele quer demonstrar que Jesus é o Cristo. E é esse homem que está em Éfeso, é esse homem que chega derramando o Espírito, é esse homem que começa a ensinar, que começa a doar a sua vida, ficando 3 anos ali naquele lugar. Então nós vemos primeiramente uma característica positiva: grande fervor espiritual. Era uma igreja que fervia por Jesus. Era uma igreja assim como você coloca a panela para ferver a água, ela fica borbulhando de tanto fogo, ela fica ali transbordando, e você fala assim: agora a água já cozinhou. Essa igreja tinha um grande fervor espiritual. Mas era tão poderoso que em Atos 19 vai nos dizer que tinha milagres, de maneira tão extraordinária que a toalha curava. Nós vemos que haviam libertações. Certa vez um grupo de crentes foi querer expulsar demônio, e disse assim: nós te expulsamos no nome de Jesus, a qual Paulo prega. E o demônio disse assim: eu sei quem é Jesus, e nós conhecemos quem é Paulo. Quem são vocês? E diz o texto que eles saíram dali nus e correndo. Eram os filhos, como poderíamos chamar hoje, os filhos do pastor daquela cidade, os filhos do sacerdote. E nós vemos que houve libertação, porque lá em Atos 19 vai dizer que os livros de magia foram queimados em praça pública. O fervor foi tão grande, por causa desse amor, que houve um avivamento tão forte naquele lugar. A igreja não precisou fazer qualquer outro movimento, apenas viver o amor tão intensamente que no seu coração por Jesus, a ponto que as pessoas foram queimando as suas coisas ali.
Segunda marca dessa igreja, que tinha um fervor espiritual, é uma propagação do evangelho. Atos 19:10 vai dizer que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra. Meus irmãos, um grupo de 12 pessoas, com o coração transbordando de amor por Jesus, sedenta por Jesus, essa igreja vai pregar o evangelho. Não é para uma cidade, nem é para um estado, é para um continente. O amor que havia no coração deles os levam a pregar por toda a Ásia. E em Efésios 1:15, Paulo vai elogiar a terceira característica, que esta igreja é uma igreja de fé em Cristo e amor a todos os santos. Amava a Jesus acima de tudo e manifestava esse amor uns aos outros. A igreja era marcada pelo primeiro amor, a paixão por Cristo, vida comunitária vibrante, uma preocupação de uns com os outros, um desejo de ajudar uns aos outros. E aí nós vamos vendo que essa igreja se desenvolveu e cresceu. Ela cresceu no ensino apostólico. Paulo ensinou como escreveu cartas a esta igreja. E o desejo de Paulo era alertar sobre falsos profetas, falsos pastores que poderiam chegar ali. E 1 Timóteo 1:3-4, essa igreja é conhecida por sua defesa do evangelho e resistência a falsos mestres. Esta igreja aprendeu com Paulo como defender o evangelho e como examinar qualquer pregador que aparecesse. Essa igreja se tornou uma igreja que sabia do evangelho, conhecia o evangelho e sabia muito bem debater do evangelho. É uma igreja também maravilhosa, porque como ela cresce, ela tem 2 pastores, segundo nós podemos estudar. 1 Timóteo, de Paulo vem o filho dele, Timóteo. Então a igreja continua uma bênção. Depois vem João, o discípulo do amor. Que igreja extraordinária, que histórico pastoral maravilhoso. Uma igreja que conhece de palavra, uma igreja que defende a sua fé, uma igreja que não vai por qualquer evento de doutrina, uma igreja que é firme nos ensinos de Jesus. A tal ponto que o Senhor Jesus em Apocalipse 2 elogia essa sua ortodoxia e discernimento. O Senhor Jesus elogia isso. Então é uma igreja que nasce cheia de amor, uma igreja com fervor espiritual, uma igreja que quer pregar o evangelho a todo canto, uma igreja firme na defesa do evangelho. Mas é uma igreja que fracassou na sua essência. A ênfase na doutrina e na defesa da fé foi tão forte que o amor deles enfraqueceu. Pastor, você está querendo dizer para a gente então que nós devemos dar um freio na doutrina, não podemos ser tão assim, tão defensores como se tem que ser, e precisamos mais de amor? Não, calma. Estamos vivendo uma realidade em que o mundo está pedindo não respostas simples da gente, respostas concretas, respostas profundas. Abre os podcasts para você ver. Abre podcasts, você vai ver pastores, teólogos tendo que fazer um grande texto, vamos dizer assim, tendo que falar profundamente das dúvidas do mundo. Então nós não estamos diante de um mundo que não sabe, temos um mundo com informações. Que a cada tempo, a cada ano, a cada 6 meses, a cada mês, nasce um novo pastor, uma nova igreja, com um jeito diferente de pregar. Então a igreja de Jesus precisa sim, nós precisamos sim conhecer do evangelho, mas nós não vamos conseguir defender o evangelho se nós e nossas igrejas não entendermos e reconhecermos que somos fracos na leitura da Bíblia. Eu não tenho vergonha de dizer que a avaliação que eu fiz da minha igreja é que nós temos um analfabetismo bíblico dentro da minha igreja. As pessoas não conseguem ler a Bíblia, as pessoas não conseguem interpretar a Bíblia.
As pessoas correm porque chega um povo de todo social, às 12 da tarde, na hora do almoço, batendo, que são amigos do Jeová, e eles fecham a porta porque eles não sabem como conversar com essas pessoas. Esses dias eu relancei a escola bíblica na minha igreja. Não tem nada novo, irmãos. Às vezes que a gente acha assim, aquela igreja está novo. Não tem nada novo, é só a capa que é nova, a apostila que é nova. É todo o mesmo conteúdo, tudo a mesma coisa. Falei, irmãos, a partir de hoje a escola bíblica discipuladora, o nome é Metanoia. E nós temos cinco cursos que você tem que fazer. Todo mundo vai fazer. Primeiro, interpretação bíblica. Segundo, disciplinas espirituais. Vocês têm que aprender a orar e jejuar, que vocês não estão fazendo isso. Terceiro, vocês precisam aprender a prosperar financeiramente à luz da palavra de Deus. Quarto, vocês precisam entender o propósito de vida de vocês, porque está todo mundo aqui querendo fazer tudo na igreja, fazer tudo no mundo. Quinto, vocês precisam também aprender a como falar de Jesus, vocês não estão falando de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer aonde estamos e nos esforçar para levar a igreja de Jesus a ser uma igreja madura na palavra, firme na palavra e que sabe muito bem defender a sua fé. Mas o problema é que essa igreja, ela foi focando tanto para um lado que ela foi enfraquecendo no amor. Essa igreja tinha um zelo tão grande, doutrinário, por uma pureza, que se tornou mais formalismo do que afeição a Cristo. Eu fico imaginando que a maneira de tratar as pessoas naquela igreja era muito dura e muito ríspida. Tinha exortação, mas não era uma exortação no amor mais, era uma exortação porque tinha que exortar. Então a gente fala a verdade, doa quem doer, falamos a verdade. Não há preocupação de dizer, te falo a verdade, mas tem um amor para te restaurar. E cumpriu-se o que Paulo avisou. Paulo vai escrever, por exemplo, uma carta a Efésios, onde ele quer que eles continuem unidos. Deveria haver essa preocupação com os falsos mestres, mas deveriam continuar em amor. E sabe, quando nós perdemos o amor, outras motivações vão governar as nossas igrejas, os nossos corações e ministérios. Nós perdemos o amor quando não é mais a essência, mas sim o motivo que fazemos. Por exemplo, Deus pode levantar a igreja e dizer, Batistas de Carajás, cada igreja vai dar água para a cidade. A gente pode dizer, ou o pastor Max dizer, eu recebi um direcionamento de Deus, uma ação missionária. Nós vamos dar água para todo mundo na cidade, cada igreja vai dar água e é uma bênção. E a gente continua. Por que a gente vai fazer isso? Porque nós amamos a Jesus. Por que vamos dar água para as pessoas? Porque queremos vê-las salvas por Jesus. Por que vamos dar água para as pessoas? Para o evangelho chegar a todos os lugares. Então nós começamos bem, dando água por amor, nos doamos por amor, compramos água e doamos por amor. Mas com o tempo podemos dizer, porque está no nosso calendário, dar água para a cidade no mês de julho. Mas assim, será que a gente não pode dar só para o bairro da gente? Será que não dá para um departamento fazer? É chato demais, pastor. O povo vem, enche o saco, um reclama que não ganhou água, o outro água era fria demais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um copinho para cada um, está resolvido. Te pergunto, a ação é a mesma? Sim. Mas a motivação? Não. No início, Deus estava abençoando, fazendo prosperar. Mas com o tempo, o nosso coração mudou. Então, Deus está dizendo, não abençoo mais. Ele pode fazer isso. Pela motivação do nosso coração. Quando nós ouvimos, por exemplo, os nossos desafios missionários, de missões nacionais, mundiais, estaduais, são motivações, são desafios motivados por amor. Mas nós podemos fazer uma campanha missionária só porque estão pedindo dinheiro. Nós podemos contribuir com a convenção só porque estão pedindo. E não mais pelo amor ao reino, não mais pelo amor a Jesus.
Eu às vezes confesso para você que eu fico com vergonha quando diz assim, porque eu sou batista e batista é assim. Sabe por que eu fico com vergonha? Eu vou te explicar. Pela falta de conhecimento da palavra e da história dos batistas. Não, porque nós somos batistas, então não pode ser assim. Eu sou batista desde criança. Como se batista, ele não faz tudo que está no Novo Testamento. Como se os batistas tivessem criado uma doutrina própria. Eu não sou batista, eu sou batista, então a gente não faz isso. A gente vai criando tanta moda, tanta coisa, que mancha a história. Se você olha para a história dos batistas, me diga o que motivou os missionários a saírem dos seus países para virem para o Brasil no tempo da escravidão? Foi dinheiro? Foi para ter uma convenção própria ou algo assim? Não! Eles saíram como Ginsburg. Os casais dos Estados Unidos saíram para cá motivados pelo amor a Cristo, pelo amor a um povo que eles não conheciam, e vieram para cá para pregar o Evangelho. Esses homens andaram por meio das matas, foram traçando caminhos, plantando igrejas, seminários. Como é lindo olhar para a história e ver que os missionários queriam impactar a cultura do Brasil, que eles queriam que os batistas pudessem influenciar o Brasil ser uma nação de fé cristã em Jesus. Como é poderoso ver que os batistas começaram dizendo: vamos fazer seminário, vamos fazer escolas para ensinar as pessoas a palavra de Deus e a serem bons cidadãos. O que motivou eles? O amor. E hoje nós somos conhecidos apenas como o povo que não, nem que carrega a Bíblia, que conhece a Bíblia mais, só que carrega a Bíblia. E quando a gente olha para cá e para a história do povo batista, o povo batista sempre foi conhecido pelo povo do amor a Jesus. Pelo povo que amava tanto a Jesus, que deixava a sua terra, que deixava todo e investia todo o seu recurso para que vidas fossem salvas por Jesus. Sabe, meus irmãos, nós podemos muitas vezes estar nos nossos dias hoje gerando conteúdo, mídia, no Instagram, para substituir aquilo que deveria impactar a vida das pessoas. Pastor, nós devemos então não ter rede social? Tem que ter, irmão. Sua igreja tem que estar presente em rede social. Sua igreja tem que ter um canal no YouTube. Sua igreja tem que estar no TikTok. Tem que entrar nas redes, influenciar. O problema é que nós estamos querendo mostrar um conteúdo que não é a realidade das quatro paredes. É bonito a foto daquele que está chorando com as mãos para cima, mas o que muitas vezes está com a mão para cima está brigado com o irmão dentro da igreja. Nós queremos transmitir para o povo uma imagem, um vídeo que impacte eles. Nossa, essa igreja é maravilhosa. Mas quando eles chegam, quando eles entram, quando eles se relacionam, eles veem que é uma coisa meio tóxica, meio diferente. Porque eles encontram líderes falando mal do pastor, pastor falando mal da ovelha, irmão falando brigado com o outro, e brigou e não perdoou. E aí, no final das contas, a igreja tem que anunciar o amor, mas não está vivendo como deveria o amor dentro das suas quatro paredes. Sabe, Jesus, Ele não acompanha as nossas redes sociais, mas Ele acompanha as nossas ações dentro da sociedade. O amor não pode ser para a gente uma marca de marketing, não pode ser para nós um jargão gospel. Precisa ser o jeito da igreja viver. Em Atos diz que a igreja caiu na graça do povo. O povo só ia para a igreja, comia em casa. Ia para a igreja, comia em casa. Dividia tudo, dava glória a Deus. Deus fazia o que com essa igreja? Acrescentava. Vai mais 1, vai mais 5, vai mais 10. Quando nós entendemos o valor desse amor e que essa é a essência, precisa estar no nosso coração, nós viveremos um avivamento tão tremendo nas nossas cidades, nas nossas igrejas, que a gente vai dizer assim: eu não estou nem fazendo culto na praça, eu não estou nem fazendo tal coisa, mas o povo está chegando na minha igreja. Por quê? Porque eles estão encontrando uma comunidade que vive realmente o amor de Jesus.
Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Recebe uma carta em Apocalipse. E Jesus vem falar tudo isso. É uma igreja forte, é uma igreja incansável, é uma igreja trabalhadora, que arranja os dentes para defender o evangelho. Essa igreja de Éfeso é uma igreja incansável. Ela não cansa de fazer as coisas, ela faz tudo com garra, com determinação. Aí Jesus diz assim: eu só tenho uma coisa contra você, só uma. É o calendário, Deus? Não. É o ministério que tem vários? Não. É porque a gente briga na internet pelo evangelho? Não. É porque a gente ficou muito famoso na cidade? Não. É que vocês estão fazendo tudo sem amor. Vocês estão gerando tudo isso e se esqueceram do primeiro amor. Se esqueceram da essência das coisas. Vocês estão fazendo congresso, vocês estão fazendo culto, campanha de oração, cela, maravilha, mas não tem o amor. E o Senhor Jesus diz: lembra onde você caiu, se arrepende e volta. Pergunta que eu te faço: cadê a igreja de Éfeso? É fácil dizer que a igreja de Éfeso não está mais presente, mas há igrejas também que podem estar na mesma realidade de Éfeso, não mais presente. Tem cara de igreja, parede de igreja, cor de igreja, cadeira de igreja, jargão de igreja. Faz tudo que uma igreja faz. Até o lema é amar, mas perdeu a essência. Por que você serve na igreja? Porque eu estou na escala, eu cansei. Eu estou em 5 ministérios, eu não canso mais. Não está assim na sua igreja? Porque na minha também está. Irmãos, vamos para o culto. Alegrei-me quando o ministério, o pastor bota no WhatsApp: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Ai, que saco, vamos para a igreja. Oh meu Deus, quarta-feira. Estou cansado, daqui a pouco o Flamengo joga. Queria ficar em casa. A gente tem que brigar muitas vezes para a pessoa ofertar e dizimar na igreja, porque perdeu o amor. A nossa reação no culto não é mais de amor a Jesus, é tipo assim, é medo. É medo. Medo do que o irmão vai falar, alguém vai me reprovar. E não mais a atitude de dizer: Senhor, eu estou aqui na casa do Senhor. Irmãos, olha o coração de Davi. Um dia na tua casa vale mais do que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninhos para si. Eu encontrei os teus altares. Davi ainda diz uma coisa: eu peço e a buscarei, que eu possa morar todos os dias. Se alguém disser: eu quero morar na igreja, a família diz: sangue de Jesus tem poder. Morar na igreja, não. Quantas vezes nós não estamos gerando apenas programações por programações, mas não tem mais amor. Eu confesso para você que eu cheguei na minha igreja e encontrei uma igreja trabalhadora, de pessoas excelentes, que hoje são para mim professores, porque eu cheguei sem saber muita coisa. Mal sabia fazer uma ceia, mal sabia dar direcionamento, mas eles me ajudaram. Uma igreja que queria fazer tudo sempre impecável, mas que quando eu sentava para reunir com eles e conversar sobre as coisas: pastor, é chato. É só a gente. Porque tem que liberar dinheiro. Não sei o que, era só Falei: estou numa igreja que faz tudo, mas não tem amor. Faz evento só para os meninos da igreja, da rua não entra não. E aí a gente teve uma bênção na nossa igreja, chamado pandemia. Tirando o lado ruim daqueles que sofreram e partiram, foi um tempo que Deus disse assim: realinha as coisas agora. Vocês não podem voltar do mesmo jeito. E aí a gente começou o culto online. E eu falei: minha gente, primeira coisa, ou nós vamos fazer um culto bem feito, ou as igrejas fortes do Brasil vai roubar todo mundo da nossa igreja.
Então vamos fazer um culto, vamos orar, vamos fazer firme, ver se o povo se sacode dentro de casa. Volta o culto, 1,5 metros. Falei, eu não vou dar conta de limpar tudo isso sozinho. Preciso de um pessoal, gente, mas vamos fazer isso aqui com motivação, por amor a Jesus. Por quê? Porque queremos que a pessoa que entrar seja salva. Deus restaurou no nosso coração uma palavra chamada intencionalidade. E as pessoas estão cada vez mais dizendo, pastor, eu quero servir na igreja, eu quero me envolver. Por que você quer se envolver? Porque servir a Deus é servir pessoas. Pastor, eu quero servir em amor. E a gente começou a experimentar de uma coisa tão extraordinária, e eu estou terminando já. A ponto de um exemplo, uma pessoa chegou para o culto, e aí pastor, estava o carro dele e os vidros não fechavam. E era inverno. Então, uma pessoa como essa vai dizer o quê? Eu vou ficar mais ou menos aqui por fora, eu fico vendo, e aí o culto acontece, eu acompanho e olho meu carro. Se chover, eu corro para o carro. Um visitante, uma pessoa que não conhecia Jesus. Se fosse antes, a gente dizia, problema dele. Quem manda ter um carro velho desse? Deveria entrar na igreja e sentar, deixa eu molhar lá. Mas um irmão voluntário na rua disse assim, meu irmão, pode entrar na igreja. Eu arranjei essa lona, eu vou cobrir todo o seu carro. Falou, não precisa não, entra lá, entra lá. Jesus quer falar com você, entra. E ele entrou. E o irmão cobriu, não sei de onde ele arranjou uma lona, ele cobriu todo o carro. Quando eu fiz o apelo lá na frente, quem foi entregar a vida a Jesus? O homem do carro. Mas não foi porque foi bela a mensagem, foi porque alguém serviu ele em amor. O mundo está desafiador para a gente pregar o Evangelho. Precisamos sim conhecer o Evangelho, nos aprofundar, estudar a palavra, incentivar as nossas igrejas a conhecerem mais a palavra, a se aprofundarem na palavra, a conhecerem os nossos princípios. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Mas precisamos ensinar as nossas igrejas também a amar com o amor de Cristo. A levar os nossos irmãos a se perdoarem dentro das igrejas. Aos nossos irmãos abrirem as panelas para que outras pessoas possam entrar. A sabermos honrar os líderes, os pastores que estão nas nossas igrejas e as nossas ovelhas. Aí o nosso evangelismo vai mudar, porque a gente não vai olhar para um católico e dizer, tira Padre Cício que isso é pecado. A gente vai dizer assim, você precisa da graça de Deus. E o Padre Cício, vamos primeiro aceitar Jesus? Vamos primeiro batizar? Depois você resolve isso. Primeiro a gente ama, primeiro a gente puxa para perto, primeiro a gente serve, depois a gente ensina tudo que Jesus nos ensinou. Não tem como anunciar o amor gracioso se esse amor gracioso não for a realidade da tua igreja, do teu ministério, a tua realidade de vida. Não é ser a igreja perfeita, mas a igreja que todos os dias diz assim, e está chegando, né, ano que vem, e diz assim, o que nós vamos fazer no ano de 2026? Vamos primeiro ser imersos na realidade do Espírito, vamos ser renovados no amor, e após sermos renovados no amor, faremos aquilo que Deus quer que a gente faça. O mundo precisa de uma igreja que ame, como Cristo amou. Jesus defendia de forma severa, muitas vezes com os religiosos, mas ele amava a todos. E eu creio, quando as nossas igrejas entenderem mais do amor, de viver esse amor, de pagar um preço, de serem fervorosos no amor, nós vamos impactar não só a cidade de Rondon, não só a cidade de Jacundá, não só Marabá,
nós vamos impactar o Pará, nós vamos impactar o Brasil, nós vamos impactar as nações. Eu quero convidar você a orar junto comigo, se você puder ficar de pé no seu lugar. A nossa oração nessa noite é uma oração que Deus possa nos renovar em amor. Que a gente não cumpra o nosso ministério pela obrigação, porque a igreja nos paga. Que a gente não faça as responsabilidades que tem na igreja porque estamos na escala. Não, porque amamos a Jesus. E não vamos perder esse amor. Precisamos exortar, precisamos disciplinar, precisamos discipular com o amor de Cristo. E amor não é pedir um sentimento. Senhor, me dar um sentimento. Me dar a decisão de fazer tudo para a glória de Deus. O povo batista é o povo da Bíblia. É o povo que defende o Evangelho. É o povo missionário. E por ser um povo missionário, é um povo que ama a Jesus sobre todas as coisas. E nós estamos aqui até hoje, como povo batista no Brasil, pelo poder do Espírito Santo e pelo amor de Cristo nos nossos corações. Que o meu e o seu coração seja fervoroso de amor por Jesus. Eu quero que as pessoas da minha cidade possam dizer: a primeira igreja batista é uma igreja que ama, mas não ama na palavra, ama de verdade. Precisamos ser intencionais, meus irmãos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Faça a sua oração em favor da sua igreja, do seu ministério. Que seja um tempo de renovação no nosso coração nesse momento. Uma renovação do poder do